Olá, nós estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje contando o testemunho do pastor Alzeir Rogério, pastor e coach. Pastor, e aí? As feridas o senhor contou pra gente, mas o que isso causou? A gente sabe que em cada pessoa isso tem um efeito diferente, né? Essa rejeição, essas coisas que o senhor falou, né? E com o senhor, o que foi? O que aconteceu? Carol, eu, até mesmo por ter vivenciado uma situação de abuso, e esses abusos, eles foram algo que vieram acontecendo durante algum tempo, eu acabei desenvolvendo um comportamento homossexual. E aí era uma coisa bem interessante, porque eu tinha um comportamento antes de conhecer o Senhor. E aí aquela coisa da adolescência lutando, né, contra um comportamento, contra a própria, que a gente poderia chamar de identidade, ou buscando uma definição dessa identidade sexual. E aí vem um conhecimento de Jesus. E aí há aquele choque, né, com tudo, e há um rompimento com tudo que estava por trás e uma nova vida. Só que, como eu disse, as coisas, quando elas não são tratadas, não é, elas acabam refletindo em algum momento. É como uma árvore, não adianta você podar porque você não quer o fruto. Você tem que tratar a raiz. Então, esses comportamentos, eles acabaram vindo, né, e esse desejo, juntamente com o próprio desejo da adolescência, né? E acabei desenvolvendo mesmo uma vida e uma prática dentro da homossexualidade, e que me levou inclusive a um afastamento da comunhão com a igreja. Porque aí eu me converti em 78 e vivi na comunhão com a igreja de 78, 79, 80, 81, eu não dei conta mais de manter, sabe, aquela vida dupla. Que, na Porque o senhor estava na igreja, mas a identidade, eu não sei se é assim que a gente fala, mas o homossexualismo era real na sua vida, ainda que dentro da igreja. Sim, porque em determinado momento ele não era, eu não vivia, né, na prática. Mas depois você acaba acostumando e inclusive conhecendo pessoas dentro do próprio contexto da congregação com as mesmas coisas, e aí você acaba se envolvendo. E foi o que aconteceu. Eu conheci pessoas que tinham as mesmas dificuldades dentro da congregação ou em outra congregação, e aí você vê, de repente, não é só eu que vivo isso, e você vai vivendo uma vida, né, tentando viver uma vida com Deus, mas uma vida na prática do pecado, porque não importa o tipo de pecado, não é pecado, é pecado, mas a prática do pecado. E aí, a prática do pecado acaba fazendo com que você fique mais... É como se você se distanciasse mais do Senhor. E é aquele negócio. Aquilo que você alimenta mais é que vai prevalecer, né? E a tendência é que, com a prática do pecado, você alimente mais a carne e menos o espírito. E aí, o que vai vencer? E aí, chegou o ponto de eu me afastar mesmo da comunhão com a igreja, pedir minha carta de exclusão. Então, hoje, até nem se fala muito nisso, né? Mas, naquela época, em 1980, 81, né, você pedia ou era excluído. Então eu pedi a minha carta de exclusão, e foi muito interessante porque eu pedi a minha carta de exclusão até mesmo por uma orientação pastoral, porque senão a coisa tornaria escândalo dentro da própria igreja. Porque o senhor não estava conseguindo, né, manter. Então, para não se tornar escândalo dentro da própria igreja, eu pedi a carta de exclusão, e aí sim eu fui viver literalmente uma vida, o que me poderia prender seria o vínculo com a congregação e com a igreja.
A partir do momento que você não está mais vinculado, você se sente desobrigado de dar satisfações. Posso fazer o que eu né? quiser. Posso fazer o que quiser. E é exatamente nesse posso fazer o que quiser é que eu vivi praticamente 13 anos numa vida quase que exclusivamente homossexual e com uma vida realmente dentro do mundo da homossexualidade. Vivi realmente dentro do mundo da homossexualidade. Pastor, porque a gente ouve, quando a gente converte, né, você ouve lá, não, mas que o Senhor lançou os seus pecados e as suas culpas no mar do esquecimento, mas quem lançou foi Ele, a gente lembra, né? Com certeza. Aquilo está ali dentro, está vivo, quem esquece é o Senhor, mas a gente não tem o poder que Ele tem de conseguir se... Pronto, joguei um pozinho mágico, agora eu esqueci. Aquilo continua vivo dentro de você, até buscar a cura, buscar a libertação, na verdade, sim, né? E não é uma cura, é uma libertação, né? Muitas vezes, Carol, eu tentei. Sabe assim, sabe quando você vai ao culto e de preferência num lugar onde ninguém te conhece? Dentro desse Vou começar de novo. Dentro desse processo, né, eu vivi em São Paulo de 81 a 86, princípio de 86. Então, eu saí de uma cidade do interior de Minas, né, já com tudo isso despertado, assumindo esse comportamento, e aí eu vou parar em São Paulo. Não deve ter sido fácil, não. Então, assim, e eu era uma pessoa que eu não colocava muitos limites. Eu tinha determinados padrões, né, que eu colocava, mas muitos padrões eles eram mais flexíveis. Então eu era uma pessoa que eu tinha uma vida noturna de segunda a segunda. Festa, boate. Depois do culto bares. Ia pra boate. Não, eu já nem ia mais pro culto. Nessa época eu já não estava mais, já tinha já sido excluído. Eu ia de vez em quando porque a semente fica. E isso é muito interessante. Sente falta, né? Sente falta. O espírito, ele continua, sabe? Você que tem o selo da promessa do Senhor, você sabe que você tem o selo. O Espírito Santo, ele continua, porque você já o conhece. Ainda que você não o obedeça, ele não deixa de falar. É tipo aquela historinha que a gente ouve, tipo assim, aí você vai pra boate, aí o Espírito Santo fica lá na porta da boate esperando, você entrou na boate, fez o que quis lá dentro, voltou, ele tá lá te esperando. Eu vou te falar uma coisa, muitas vezes o Espírito Santo estava comigo dentro da boate. Uau. Porque dentro da boate ele falava comigo, e eu já tive essa experiência, Carol, mais de uma vez. Gente, não há limite para o Espírito Santo não estar. Como que o Espírito Santo vai ser testemunha se ele não pode estar onde você está pecando? Verdade. Não é? Se ele é testemunha de todos os seus pecados, ele está onde você está pecando. Verdade, ele tem que estar junto. Tem que estar ali. Porque ele é testemunho ocular, exatamente, né? Não é? Então essa ideia de que aqui o Espírito Santo não entrou, não. É aqui eu não escuto o Espírito Santo falar. E o senhor pode falar com a gente o que ele falava algumas vezes dentro da boate? Uma das experiências, eu estava num sábado à noite, né, na balada, numa boate, na Avenida da Consolação, lá em São Paulo, e de repente veio aquela coisa dentro de mim, aquela vozinha: olhe ao seu redor. E eu comecei a olhar ao meu redor. E era um lugar que eu frequentava. Sabe aquele lugar que quando você não tem programa nenhum é para lá que você vai? Porque lá você vai encontrar 1, 2, 3, 4 conhecidos. Então era essa boate. Eu comecei a olhar aquele ambiente que eu já conhecia, que eu frequentava. E de repente eu comecei a ver coisas que sempre aconteceram e que eu nunca tinha visto com aquela visão. De repente, aquela mesma vozinha chega para mim e fala: aqui é o seu lugar? Nossa. Carol, ali eu fiquei de cara. Eu não queria estar no seu lugar. Sabe, a noite acabou. Acabou. Eu fiquei de cara mesmo. Eu simplesmente abaixei a cabeça, eu estava tomando um drink, porque aquele negócio daí ia lá, pegava a bebida, e aí enquanto estava tomando a bebida não estava na pista, aí eu simplesmente nem acabei a bebida, eu deixei ela em cima do balcão, desci e fui embora.
E aquele dia eu fui embora a pé para casa. Uau. Aí Oxe. tem aquele processo, né? Vai e volta. Fui para a igreja, aí no domingo à noite, aí escuta a mensagem, aí a mensagem vem, testifica no seu coração, você vai na frente para reconciliar com o Senhor, chora, reconcilia, aí fica segunda, terça, quarta, e dali para frente, Na final quinta de tá na semana, balada. você está de novo, e esse vai sendo um processo repetitivo. Então, quando você não acha ajuda, quando você não acha um apoio, quando você realmente não passa por esse processo de restauração e da cura, né? Esse acaba sendo um processo que desanima. Por quê? Você vai, tem aquela experiência, cai de novo, vai, cai de novo, até que as suas idas passam a ser menos constantes à igreja. E chega um momento que a pessoa, esse negócio não é pra mim, não. Esse negócio de igreja, esse negócio de Deus, porque Deus me perdoa e eu faço de novo, Deus me perdoa e eu faço de novo, isso não é pra mim. Com certeza, porque você acaba virando e falando assim, olha, eu vou lá, vou ter essa experiência e daí a pouco vai continuar assim. Então eu resolvo com Deus aqui mesmo. Você entendeu? Então são coisas que você vai criando e estabelecendo para minimizar o impacto da culpa. Mas, aí eu vivi esse processo por 13 anos. Puxa, é muito tempo. Muito tempo. Chegou um ponto que eu parei de ir às igrejas. Né? Só ia assim, casamento ou alguma coisa, né, especial, um evento especial. Vamos falar a verdade, é mais fácil parar de ir à igreja do que parar de ir na boate. Mas, é mais fácil continuar pecando do que consertar. Carol, é muito em mais qualquer situação, fácil, independente do pecado, né? É muito mais fácil você continuar naquilo que está. É a lei da inércia. Né? Se você está na prática do pecado, a tendência é continuar na prática do pecado. Qualquer mudança e qualquer transformação é mais difícil do que continuidade. Verdade. Né? Essa é a lei da inércia. Nós temos a tendência de continuar no movimento que nós estamos. E emocionalmente e espiritualmente, nós também agimos dessa maneira. Né? Verdade. Aí há um processo interessante. Eu vivendo tudo isso, né? Voltei para a cidade do interior, continuei vivendo aquilo que eu vivia e me dei conta realmente de que eu não podia continuar naquela vida que eu estava levando. Mas aconteceu alguma coisa? Porque, assim, a gente, com certeza o senhor já tinha se dado conta disso durante esses 13 anos, mas não tinha força para lutar contra isso, né? O que aconteceu que mudou a situação? Carol, eu acredito que foram muitos dos calos do joelho da minha mãe. Amém. Tá vendo, gente? O joelho funciona. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher de oração, muita oração. E há uma outra coisa muito interessante também, Carol, que tá olhando os seus joelhos. Eu acho que eu tô orando pouco, vou orar mais. Uma coisa muito interessante que a gente também não pode deixar de levar em consideração é que Deus tem o tempo dele e estabelece os limites. E tem determinado momento que Deus diz claramente, daqui para frente não. Ou ele chega e te dá uma oportunidade para você se render a ele. E todo processo de transformação, ele passa primeiro pelo processo da rendição. É como você começou o programa hoje, né? Se permitir. Muitas vezes nós queremos, mas nós não permitimos. Verdade. Agora, quando eu quero e eu permito, Deus está sempre pronto. Então esse foi o ponto determinante. Lembra que eu te falei que não lembro o dia exato da minha conversão? Mas eu lembro o dia exato em que eu me rendi. Glória a Deus. É verdade, eu também lembro o dia da minha rendição. Não lembro da conversão, mas lembro da rendição. A minha rendição foi no dia 8 de setembro de 1994. Glória a Deus. Então, assim, sabe quando você... 8 de setembro, um dia depois do feriado, naquele dia do feriado,
eu tinha aprontado. todas. E no dia 8 eu acordei com uma ressaca moral. Sabe, aquele dia Sei. que... Sei. E nesse dia, o que eu tomei contra essa ressaca moral foi a minha rendição ao Senhor. Glória a Deus. Pastor, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta rapidinho para saber o que essa ressaca moral causou. É rapidinho.